Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e eu faço vídeos com assuntos relacionados ao mercado financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores, contabilidade e matemática financeira. O vídeo de hoje fala sobre opções. Algumas pessoas já conhecem o que são esses produtos do mercado financeiro, outros não. Então, esse é o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo. Então, a gente começa com a seguinte pergunta: você sabe o que são opções? Você pode multiplicar teu patrimônio com opções na bolsa de valores. Existem as opções de compra e opções de venda, call e put. E são montadas estratégias. Nesse vídeo eu vou falar apenas da compra de opções de compra ou compra de opções de venda. Futuramente vou fazer um vídeo sobre a venda de opções, ok? E opções são um tipo de derivativo. E o que são derivativos? São contratos cuja variação de preços deriva da variação de preços de um ativo objeto. Por exemplo, um contrato futuro de boi gordo, que é o ativo objeto de tal contrato. Então, contrato futuro de boi gordo está negociando a variação de preços do preço da arroba do boi gordo. Então, se o preço do boi gordo subir, o contrato futuro também subirá. Então, se você comprar um contrato futuro de boi gordo e o preço da arroba do boi subir, você vai ganhar dinheiro, ok? Em contrapartida, se o preço da arroba do boi cair, você perderá dinheiro. E existem 4 tipos de derivativos que são futuros, como o exemplo que eu dei do contrato futuro de boi gordo, contrato a termo, contrato de opções e swap. Como o foco desse vídeo é apenas opções, então nós temos basicamente 2 tipos de opções de compra e de venda que se desdobram em 4 tipos, ok? Você pode comprar opções de compra, comprar opções de venda, você pode vender opções de compra e pode vender opções de venda. Existem 2 tipos que nós vamos comentar agora, né? Que com mais detalhe, opções de compra. Você compra o direito de comprar o ativo objeto por um determinado preço em uma data pré-estabelecida. Existem vários vencimentos para opções. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Pagando ao lançador da opção um prêmio. Então você compra a opção porque alguém lançou a opção. As opções de venda, você, no caso de comprar, né, você compra o direito de vender o ativo objeto por um determinado preço em uma data pré-estabelecida, pagando ao lançador da opção um prêmio. Então, o que você desembolsa para comprar opção de compra ou opção de venda é um prêmio, que é um percentual do valor da ação que você está especulando, né? Você não pode chamar transação de opções de investimento, não é, é especulação pura, tá? Ações podem ser para investimento e podem ser para especulação. Já opções são exclusivamente para especulação, ok? Você também pode usar opções ou qualquer outro derivativo para fazer hedge, que é a proteção de algum outro risco. Mas nesse caso aqui que eu estou montando esse vídeo é sobre especulação. Vamos tomar como exemplo as ações da Petrobras. Se há indícios de que os preços das ações da Petrobras têm potencial de subir, então você compra opções de compra. Entretanto, se você entende que há indícios dos preços caírem, você compra uma opção de venda. Então, o lado que você se posiciona depende do comportamento esperado para o ativo objeto. Nesse primeiro exemplo, ações da Petrobras. Daqui a pouco nós daremos exemplo de ações da Raia Drogasil, ok? Então, eu estou pegando aqui Petrobras. No dia 24/7 de 2025, uma única ação da Petrobras custava R$ 31,80.
pouco tempo depois, no dia 6/8 de 2025, uma ação custava R$ 32,95. Então, nós vemos aqui nesse pequeno período de comportamento de compra e venda de ações, comportamento de preços, nós vemos que ela teve uma alta. Partindo desse candle, cada candle desses tem 60 minutos, chegando até esse ponto máximo nesse intervalo de tempo. Aqui tem uma lista com algumas opções da Petrobras. Eu pesquisei essa lista no site opções.net, é um site muito bom. Então, eu estou olhando uma opção aqui de compra, call, com preço de exercício de R$ 32,98, código PTRH345. H indica que o vencimento é em agosto, ok? E o vencimento é 15 de agosto. Então, ontem, no dia 7 de agosto de 2025, ela foi negociada a 39 centavos, ok? Foi negociada a 39 centavos. Então, se você acredita que o preço da Petrobras ia subir, quando você estava lá no dia 24/7, você teria comprado uma opção aí dessa Petrobras pelo valor de 45 centavos. Você comprou nesse momento, passados alguns dias, no dia 6/8, essa mesma opção foi negociada a 62 centavos. Então, por que ela subiu de 45 centavos para 62 centavos? Porque o preço da ação subiu, ok? E você tinha comprado uma opção de compra. No exemplo, em 24/7, uma ação da Petrobras custava R$ 31,80 e em 6/8 de 2025 estava cotada a R$ 32,95, o que resulta em uma valorização de 3,62%. Então, no exemplo, em 24/7, uma opção da Petrobras, a PTRH345, custava 45 centavos e em 6/8 de 2025 estava cotada a 62 centavos, o que resulta em uma valorização de 37,78%. Ou seja, a variação da opção em comparação à da ação foi de 10,44 vezes. Isso, pessoal, é impressionante. A ação que subiu 3,62 num determinado intervalo de tempo, teve a opção de compra valorizando 10,44 vezes, ou seja, teve um ganho de 37,78%. Isso nós chamamos de alavancagem. Com pouco dinheiro é possível ter um grande ganho, se o comportamento dos preços das ações vai no caminho que você imaginou. Se você tivesse investido R$10.000 comprando ações da Petrobras, a PTR4, em 24 de julho de 2025, ao preço de R$ 31,80, você teria comprado 314 ações, com uma valorização de R$ 1,15. Com isso, você, vendendo tais ações, teria lucrado R$ 989,10. Guarde esse número, se você tivesse comprado a ação. Vamos continuar com o exemplo. Se você tivesse investido os mesmos R$10.000 comprando opções da Petrobras, a PTRH345, em 24 de julho de 2025, ao preço de 45 centavos, você teria comprado 22.222 opções. Com o mesmo dinheiro que você compra 300 e poucas ações, você teria comprado 22.222 opções. Com uma valorização de 17 centavos, com isto você, vendendo tais opções, teria lucrado R$ 3.777,74, ou seja, 3,82 vezes mais. 3,82 vezes mais. Isso é um exemplo claro de alavancagem. Nós estamos comparando 900 e poucos reais com mais de R$3.000. Mas se os preços das ações tivessem caído
e não se recuperado, muito provavelmente você perderia o valor de R$ 10.000, que foi o prêmio pago para comprar as 22.222 opções de compra, né? Portanto, opções carregam em si muito mais riscos do que as ações. Se você tivesse comprado as ações, mesmo com o preço caindo, você poderia ficar com ela em carteira, esperar o tempo passar e quem sabe o preço voltaria ao valor que você pagou até gerasse ganho, né? Já a opção não. E quanto mais se aproxima do vencimento, menos ela vale. Então, aquilo que você pagou, neste exemplo, 45 centavos, se o preço da ação não voltasse a subir, quanto mais perto do vencimento, mais próximo do valor do prêmio da opção ser igual a zero. Ou seja, neste caso, se não tivesse dado certo aquela tua intenção, você perderia os R$ 10.000, ok? Decidir se compra opções de compra ou opções de venda é muito difícil, pois não temos bola de cristal. Mas um tipo de evento pode tornar um pouco mais fácil a decisão. E essa decisão a gente vai dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que num determinado dia os preços das ações de determinada companhia tenham caído fortemente sem uma justificativa plausível, o que nos leva a pensar que existe uma possibilidade real dos preços voltarem a subir. Neste caso, o risco é menor. Então, quando algum evento extraordinário que não faz sentido e você consegue entender com base em outras informações que os preços podem voltar, aí é muito mais fácil assumir o risco comprando opções de compra. Vamos considerar um outro exemplo. Nesta semana, entre os dias 4 de agosto a 8 de agosto, hoje, as ações da Raia Drogasil registraram altas muito expressivas, muito. E eu vou demonstrar isso para vocês por meio do gráfico do Profit. Em 5 de 8 de 2025, a ação custava R$ 15,05. Um dia depois, as mesmas ações, no dia 6 do 8, no final da tarde, passaram a custar R$ 18,07. Uma diferença bastante grande, né? Então, se a gente... Imagina que você estivesse no dia 5 do 8 e com base em alguma informação, alguma notícia, esperando confirmação de que aconteceria tal fato com a empresa, você arriscasse e comprasse as opções. Você teria comprado as opções, por exemplo, essa RADLH 183, pelo preço de exercício de 18,31 e o último preço tinha sido 15 centavos, ok? 15 centavos. Então, olha que coisa fantástica em relação ao poder de alavancagem de uma opção. No dia 5 do 8, aquela opção da Raia Drogasil custava apenas 1 centavo. No dia seguinte, no final da tarde, a mesma opção que no dia anterior custava 1 centavo foi negociada a 44 centavos. É complicado isso, né? Então, imagina que você tivesse comprado no dia 5 ações da Raia Drogasil a R$ 15,05 e no dia seguinte vendesse a 18,07, que foi a cotação no final da tarde, o que resulta em uma valorização de 20,07%. Foi algo assim fantástico, extraordinário, difícil de acontecer na Bolsa de Valores, tá? Se você tivesse investido R$ 10.000 comprando ações, aqui é da Raia Drogasil, tá? Preciso corrigir aqui a RADL3, né? Em 5 do 8, ao preço de 15,05, você teria comprado 664 ações da Raia Drogasil, com uma valorização de R$ 3,02,
Com isto, você vendendo tais ações do dia seguinte, né, do dia 5 para o dia 6, você teria lucrado R$ 2.005,28, o que é um ganho aí extraordinário, tá? É muito raro acontecer isso, mas de vez em quando nós somos surpreendidos por tal comportamento. Então, nesse exemplo, em 5/8/2025, uma opção da Raia Drogasil, a RADLH 183, custava apenas 1 centavo. No dia seguinte, em 6/8/2025, estava cotada a 44 centavos no final da tarde daquele dia, o que resulta em uma valorização de 4.300%. Ou seja, a variação da opção em comparação à da ação foi de 44 vezes. Isso é bastante comum. Uma opção variar 20, 30, 40 vezes a variação da ação. Então, por isso que tem alto risco tanto de ganhar quanto de perder, né? Se você tivesse investido os mesmos R$ 10.000 comprando opções da Raia Drogasil, a RADLH 183, em 5/8, ao preço de 1 centavo, você teria comprado 1 milhão de opções. Com uma valorização de 43 centavos por opção, com isto você, vendendo tais opções, lá no dia 6 de agosto, teria lucrado 440 mil. Ou seja, 44 vezes mais. Isso é um verdadeiro prêmio de loteria, né? Mas se os preços das ações tivessem caído e não se recuperado, muito provavelmente você perderia o valor de R$ 10.000, que foi o prêmio pago para comprar 1 milhão de opções. No caso, opções de compra. Portanto, reforçando aqui, opções carregam em si muito mais riscos do que as ações. Há 10 anos atrás, eu vi alguém comprando 1.900.000 opções de compra das ações da Vale. Aí, no dia seguinte a esse fato, eu vi isso pelo livro de ofertas na plataforma em que eu negociava. No dia seguinte, rompeu a barragem, uma das barragens da Vale, e essa opção praticamente virou pó. Então, alguém comprou 1.900.000 na época, esse alguém pagou 30 centavos, 1.900.000 opções. Pagando 30 centavos, dá R$ 570.000. No dia seguinte, a pessoa perdeu esses R$ 570.000, porque com o rompimento da barragem, as ações da Vale despencaram muito e a opção virou pó, né? É um evento que foge ao controle de qualquer um, né? Totalmente extraordinário. Por isso que tem que se tomar cuidado ao comprar e vender opções, qual opção, qual tem sido o comportamento dos preços, do tipo de negócio que a empresa atua, né? Para evitar perdas assim tão grandes. Decidir se compra opções de compra ou opções de venda, como eu já falei, é muito difícil, pois não temos bola de cristal. O futuro só Deus conhece, mais ninguém. Mas um outro tipo de evento pode tornar um pouco mais fácil a decisão. Existe um conjunto de eventos que auxiliam nessa tomada de decisão. Com relação à Raia Drogasil, uma notícia de uma mudança significativa nos negócios de uma empresa, como a que aconteceu com a Raia Drogasil, que conseguiu autorização para vender determinado tipo de medicamento, até então não permitida às farmácias e drogarias. Para se antecipar a tal movimento, você precisa acompanhar notícias que impactam as empresas. Então, provavelmente já tinha notícia falando que a Raia Drogasil tinha pleiteado a tal autorização. Então, com a autorização, como é um medicamento que provavelmente vai vender muito aqui no Brasil, os lucros dela crescerão fortemente. Automaticamente, em uma semana, em 2, 3 dias, as ações subiram mais de 20%.
O que aconteceu com as opções da Raia Drogasil é conhecido no mercado como opções pozinho, que acontece quando uma opção se aproxima do valor menor do que 5 centavos. É uma aposta de alto risco, com perda conhecida, que é o valor que você paga pelo prêmio. Ok? Mas caso os preços tomem um comportamento inesperado, no padrão normal de negociação, que foi o caso da Raia Drogasil, o ganho pode ser estratosférico. Eu lembro agora que em 2014 faltavam só 3 dias para vencer as opções da Vale, um outro exemplo também com a Vale, 2014. Aí aconteceu alguma coisa que o minério de ferro subiu fortemente lá na China, e isso fez com que as ações da Vale subissem fortemente. Então, uma opção de compra que num determinado dia foi negociada a 3 centavos, no dia seguinte estava sendo negociado a R$ 3,20. R$ 3,20 dividido por 3 centavos, isso dá 106 vezes. Então foi quem comprou aquele pozinho daquelas opções da Vale, ganhou rios de dinheiro. Imagina isso, a pessoa ganhou R$ 3,17 por opção. Imagina quem comprou 1 milhão de opções aí, né? Fica fácil fazer o cálculo. 3 milhões e 170 mil reais. 3 milhões e 170 mil reais. E quanto que a pessoa teria investido para comprar aquelas opções? Só um segundinho. Teria colocado apenas 30 mil reais, né? Ganhando aí milhões de reais. Lógico que se desse errado, em 2, 3 dias teria virado zero. A pessoa teria perdido o investimento que fez. Ok? Por isso que a gente diz o seguinte, né? O risco é muito grande em opções, muito grande. Quando der errado, dizemos que a opção virou pó e você perdeu tudo que você pagou pelo prêmio. Ok? Nesse vídeo nós falamos apenas em comprar opções de compra ou de venda. Futuramente faremos um vídeo comentando a venda de opções de compra e venda de opções de venda, ok? Para isso, a pessoa precisa ter um pouco mais de capital, muito mais conhecimento, porque o risco é de quem lançou a opção, né? Quem compra a opção, a perda máxima é exatamente o valor do prêmio. Agora, quem lançou a opção, dependendo da situação, imagina se uma ação sobe 30%, 40% e a pessoa lá comprou a opção baratinho e você vai, no exemplo aí, uma opção de venda, e o lançador vai ter que honrar, vendendo para aquela pessoa a ação pelo preço lá pequenininho. A pessoa pega isso, ela realiza a opção, ela exerce a opção e revende no mercado no mesmo dia, com ganhos gigantescos. Então, vender opções, tanto de compra quanto de venda, exige muito mais capital e muito mais conhecimento. Comprar opções de compra ou de venda, o risco é totalmente conhecido, é o prêmio pago. Ok, pessoal? Grato pelas visualizações dos vídeos desse canal. Se vocês puderem dar o like ou fazer algum comentário, ajuda na divulgação desse trabalho aqui, ok? Obrigado, abraços!